Olha só quem entrou, Dona Cris, que honra. Tá me vendo? Oi, agora sim, estou te Que- vendo. Só Ai, por que legal. curiosidade, Ana, que horas são aí? Meia-noite! Meu Deus, sou louca. É, Judiação da nossa querida convidada. Bom, vamos lá, 7:01. Vamos começar. Primeiro, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal que já está aí, pessoal que está entrando. A galera vai entrando, vai se conectando. Mas hoje a gente está recebendo uma pessoa super querida, que é a Ana. Vai contar um pouquinho para a gente aí da trajetória profissional dela, vai contar das experiências dela aí fazendo coaching com pessoas do mundo todo e vai falar também um pouquinho sobre a estadia e a morada dela na Alemanha durante esses 6 anos, né? Vamos contar um pouquinho dos desafios, né? Das belezas, né? Não só flores, né, Ana? Tudo que é. envolve aí morar fora do Brasil. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por estar meia-noite aí da Alemanha aqui nesse bate-papo com a gente. E é isso, seja bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal para a gente depois já começar com o roteiro de perguntas, que tem bastante coisa para a gente conversar. Sim, sim. Obrigada pela oportunidade. E boa noite, pessoal. Tá vendo aqui a querida Tainá? Conheço de longa data. Que legal. Então, meu nome é Ana Cláudia. Eu moro aqui na Alemanha, mais ou menos perto de Munique, com meu namorado e minha cachorrinha. Eu trabalho numa indústria automotiva. E, em paralelo, estou com a minha carreira de coaching aí, ajudando as pessoas. Ai, que delícia. Bom, então vamos lá, nós vamos começar do começo. A Ana fez engenharia de produção, certo? No caso, tudo bem, né? Tinha que ter um defeito, né, Ana? Mas tudo bem. E por que engenharia de produção? Conta aí pra gente por que você escolheu esse curso lá, a Ana, jovenzinha lá de 17 anos, por que você decidiu fazer engenharia de produção? Então, eu sempre gostei muito de matemática, né? De exatas, de modo geral. E daí eu lembro que eu tive um namorado que estudou engenharia mecânica, antes, né? De eu escolher a Aham. profissão. E daí eu vi e falei, nossa, engenharia mecânica tem bastante a ver com exatas e tal, mas é muito exatas. Então eu queria uma coisa que fosse também misturado com humanas. Daí eu fui pesquisar e encontrei engenharia de produção. Foi basicamente por isso. Já tinha o quê da Ana Coaching lá atrás, que queria uma coisa mais humanizada, mais relacionamento com gente, mas também Uhum. queria uma coisa bem parecido com a minha escolha de engenharia de produção também. Eu gostava de exatas, mas não queria fazer aquela coisa muito técnica, né? Muito engenheirês, então também Aham. optei pela engenharia de produção por isso. É. E aí depois você começou a sua carreira de uma forma muito técnica, né, Ana? Você foi trabalhar em TI, logística, que são áreas muito técnicas, né? Por quê? Como é que foi isso? Você chegou já, né? O que te chamou aí para essa formação? Eu vi que você fez bastante curso, muita formação aí nessa área mais técnica. Como é que foi aí esse início de carreira? Então, na verdade também, lá no caso, né? Então, lá na UFSCar, acho que tinha o pessoal da UFSCar também, teve um programa, no pessoal que estava fazendo mestrado, que era como se fosse um programa de trainee, mais ou menos, assim, com algumas consultorias de São Paulo, e acho que uma consultoria lá de São Carlos também. E daí eu participei desse processo, né? E aí eu fui escolhida para trabalhar na SAP, como estagiária, então era como se fosse assim, é só um teste, né? Digamos.
E eu gostei muito daquela história toda, porque para mim foi assim, foi digamos, trabalhar com sistema, né? É como se fosse assim, você tem problemas, você tem que achar soluções, e é o que eu mais gosto de fazer, né? De achar soluções Uhum. para problemas. E também, assim, daí depois, quando eu fui evoluindo na carreira, né, eu fui vendo que também tem bastante essa questão de gestão de projetos, então lida bastante com as pessoas, que é o que eu também queria, né? Não queria ficar só na parte técnica. E então foi mais ou menos por aí. Então eu vi que tinha essa mistura que eu gostava, né? Da lógica, do raciocínio lógico, de resolver problemas, de ajudar as pessoas. E daí eu fui caminhando nessa carreira. Até porque, né, não sei se você concorda, pelo menos esse é o meu sentimento. A gente entra na engenharia e a gente tem bastante formação, raciocínio lógico e tal, cálculos da vida, né? Todas essas matérias que nos preparam, e a gente sai da faculdade mesmo, meio afoito, né? Nossa, o que eu vou aplicar de tudo isso? Vou ter que, sei lá, fazer integral de superfície, né, no caminho de carreira que eu escolher. E aí depois a gente vai vendo que, eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas que na verdade a formação em engenharia dá para a gente a visão de solucionar problemas. Acho que é bem isso. Um bom Uhum. engenheiro é aquele que é formado para solucionar problemas, né? Problemas complexos, olhar de nós, engenheiros de produção, mais ainda de olhar de uma forma holística. Então eu falo muito para os meus mentorados que estão fazendo engenharia, mas é isso, ó, se preocupa da faculdade, que eles ficam muito ansiosos, e a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é. Ah, mas, nossa, eu não gosto, sei lá, eu não sei direito fazer integral de hiperboloide, paraboloide, calcular, e aí, como é que vai? Eu vou precisar fazer uma especialização depois. Eu falo, relaxa, calma, É. foca em aproveita tudo isso para aprender a lógica da coisa, o resolver realmente um problema, tipo, entender a teoria por trás, entender tudo que está, né, envolvido nos problemas da engenharia que a gente tem que resolver, porque é isso que você vai usar depois como engenheiro. E com os engenheiros que eu convivo, eu vejo que tipo não é uma visão só minha. Você concorda? Acho que é bem isso, né, Ana? O que você acha? Eu diria até que, assim, eu lembro que quando eu estava no processo seletivo, né, para SAP, isso foi também o feedback que a pessoa que estava selecionando deu, né? Ele falou assim, a diferença de uma pessoa que está fazendo, de repente, uma faculdade que, digamos, é mais forte, né? Digamos, vai exigir mais do aluno. O aluno, quando sai dessa faculdade, ele já sai mais, como é que posso dizer, gato escaldado, né? Então, digamos assim, eu não, Resiliente. exatamente, porque assim, digamos, para conseguir ter saído daquela faculdade, a pessoa teve que ralar. Então ela já sai dali acostumada a enfrentar desafios, né? Então acho Uhum. que isso é um grande diferencial, mas acho que de modo geral a engenharia proporciona isso, né? Então Sim. eu tenho uma amiga que até ela brinca, ela fala, pô, aprendi tanta coisa de integral e estou aqui trabalhando com Excel. Então, na verdade, assim, eu não tenho essa bronca, porque eu acho que eu não ia me dar bem trabalhando com integral hoje em dia, né? Mas é que porque o lance todo é esse, né? Você ter essa disposição, esse raciocínio, essa forma de pensar de não, peraí, tem um problema? Por maior que seja, vamos lá, vamos enfrentar, vamos resolver, né? É isso, eu falo que a gente cria na verdade, uma plasticidade do cérebro mesmo, né? Que a gente aprende Uhum. coisas que pode ser que eu nunca mais vou usar na vida aquela coisa, mas me deu, né, essa plasticidade de ter que parar, estudar, entender, aplicar. Então, eu falo muito isso para eles. Aproveita isso nesse Aham. momento, mas esquece lá na frente eu vou ter que usar. Lá na frente depende muito do caminho que vai seguir, o que você vai usar, o que a gente sempre vai ter na carreira de um engenheiro é isso, é resolver Uhum. problema. Você não gosta de resolver problema, vai realmente para outro curso, porque é difícil você ver um engenheiro que não tem no seu dia a dia resolução de problemas, né? É. E, Ana, aí você teve experiência em outras empresas, né? Mas você fez carreira longa numa mesma empresa, né? Ao que Uhum. você atribui isso? Você tem uma conexão com a cultura? Foram as oportunidades que foram surgindo? Ao que você atribui estar passando tanto tempo, ter feito uma carreira tão longa numa mesma empresa? Então, eu acho, assim, o que eu percebo, né, que foi mais pela questão das oportunidades, né? Porque, assim, quando eu entrei nessa empresa, eu já entrei com esse desafio de
remodelar os processos logísticos, né? Então, Uhum. trazer uma nova, para um novo nível, digamos assim, porque o novo gerente lá, ele também tinha um histórico em consultoria, assim como eu. Então, ele queria alguém que tivesse essa experiência em consultoria para fazer essas mudanças radicais lá dentro. E daí foram anos com essas mudanças, então eu sempre tinha um projeto novo, um desafio novo. Então, sempre era muito desafiador, muito legal. Até chegar um ponto que a gente implementou o processo que é o da matriz, né, aqui da Alemanha, no Uhum. caso. E daí eu falei, nossa, agora a gente vai ficar de mãos atadas, né? Vai ter que seguir o padrão lá deles. Processinho e tal. Mas aí foi quando aconteceu a mudança, né? Então, mas assim, por que que eu fiquei tanto tempo? Assim, o que eu percebo é isso, foram as oportunidades. Eu fui crescendo também, então virei líder lá dentro, né, dessa área de gestão de projetos. Depois tive a oportunidade de vir para a Alemanha, enfim, para vir para uma área central. Então, assim, eu tive oportunidades tanto de crescimento da maneira clássica, né, como a gente costuma dizer, Uhum. né, de hierarquia, e tive também oportunidades, assim, de cada vez estar enfrentando um desafio diferente, um projeto diferente, com pessoas diferentes, sistemas diferentes. Então, isso foi bem interessante para mim. Foi bem o que me chamou a atenção e me fez querer ficar lá, né? Você está se reinventando, então, dia após dia, com desafios novos, você acaba, por mais que seja a mesma empresa, a mesma cultura, você acabou se reinventando nesse mesmo espaço, né? E foi Uhum. aí que você foi para a Alemanha, certo? Como é que foi essa ida para a Alemanha? Acho que todo mundo que está aqui tem essa curiosidade, até foi uma das perguntas que colocaram aqui. Como que foi essa Uhum. ida para a Alemanha, em termos, primeiro, mais pela área de burocracia, na parte de burocracia, visto, enfim, como é que foi todo esse desafio? E até se você puder contar um pouquinho também do seu caso e de outros casos que você viram, como é que é imigrar para a Alemanha? Como é que é ter essa mudança aí de ir para aí, né? Enfim, toda essa parte burocrática de visto, como é que foi o seu caso? E casos também, se você quiser compartilhar com a gente, de pessoas que você conhece. Então, acho que antes de mais nada, só para explicar que assim, na verdade, se eu contar a história como aconteceu, né, assim, o convite, né, para eu vir para cá, porque no caso eu recebi um convite, então vai parecer meio que assim, nossa, não caiu de paraquedas no seu colo. Então não é bem assim, né? Claro que eu só recebi o convite porque teve algum mérito para isso, né? Então assim, eu entendo que o meu chefe na época, né, reconhecia o meu trabalho, e aí ele foi participar de uma reunião internacional, enfim, digamos, desse departamento internacional de logística, né, central de logística. E aí lá a pessoa que estava lá falou assim, olha, que é o chefe, né? Eu tenho um interesse em contratar alguém que tem experiência em sistemas, em projetos. Vocês conhecem alguém? Perguntou para todas as pessoas que estavam ali, todos os gerentes de todas as Uhum, plantas ao redor do mundo. E daí meu chefe falou, não, eu tenho uma pessoa e tal, Ana Cláudia, assim, assado, que, por sinal, eu também tinha trabalhado, então, assim, eu também tinha trabalhado com os alemães, né, o pessoal da central, aham, porque a no gente tinha projeto. acabado no projeto, exatamente. Uhum, Então, isso que eu acho que é também interessante falar, que isso foi o que corroborou muito para eu poder ir para lá, né? Então, com certeza, o meu chefe também conversou com o pessoal de IT, no caso, que eu tive mais contato, para saber quem era na Cláudia, se eles, né, me recomendavam ou não. E o que é interessante, assim, que o tempo todo, enquanto eu estava no projeto com eles, eu sempre fui eu mesma. Então, quem olha de fora poderia até dizer assim: nossa, não acredito que algum daqueles alemães gostava de você, Ana, porque só brigava com eles, sabe? Porque assim, eles queriam implementar o sistema deles do jeitinho deles, né, que já tinha anos aqui, uhum. e a gente já tinha o nosso, com um monte de melhorias. Então, né, o meu chefe dava o suporte, falou assim: não, não quero perder tudo isso que a gente fez. Vai lá e briga para, né, para continuar tendo o que a Sim. gente tinha. Então, eu tinha várias discussões técnicas, né, ou lógicas, né, de negociação mesmo com eles, que eu lembro que eu tinha colegas meus que tinham já interesse, por exemplo, de ir para a Alemanha, e que daí tudo que os alemães falavam, eles baixavam a orelha. Falavam, Amém. amém e tal, achando que com Aham. isso eles iam conseguir uma oportunidade, entendeu? Enquanto que eu lá, sendo, tipo assim, sendo eu mesma, né? Então, tipo, Justa, fazendo. que era, não é fazendo nada demais. Justa, sendo justa, porque era o correto, né? Então, isso que eu acho que é uma questão interessante, né? Então, não é porque, assim, claro, essa é a minha experiência, mas assim,
de um modo geral, não é porque você quer muito ir, sei lá, vamos supor, para os Estados Unidos. Que daí você vai ter contato com alguém dos Estados Unidos e você vai se comportar de uma maneira totalmente diferente, totalmente estranha, sabe? Uhum. Só para poder Só ganhar. para ganhar crédito. Olha É, quantas dicas que você já deu só nessa fala. Então, você já sim. tinha interesse, já tinha manifestado para o seu chefe interesse de ser expatriado ou não? Você nunca tinha falado sobre isso Não, com ele? não exatamente. Não tinha assim claramente externalizado, né? Porque inclusive Uhum. na época eu fazia um MBA na UFSCar, por sinal, na UFSCar de Ah, Sorocaba. lógico, né? Na UFSCar. Eu fazia um MBA, então minha ideia era assim, vou terminar meu MBA e daí eu vou falar para o meu chefe, né? Vou começar a procurar essas opções, porque já estava implementando esse projeto novo que eu te falei, né? Esse processo dentro do template dos alemães. Eu falei, puta, agora não vai ter mais muito desafio aqui, né? Então, o próximo Quero ir passo para lá. é. E aí Uhum. foi o contrário. Meu chefe chegou para mim e perguntou: Você tem interesse em carreira internacional? Eu falei assim: Tenho. Ah, mas aonde? Eu falei assim: Eu tinha mais interesse na Europa, né? Em segundo lugar seria talvez, né, na América do Norte, né, ou na América. E terceiro na Ásia, né? Eu falei, tá, a Ásia seria para mim o terceiro. E aí ele falou, não, aí é porque tem essa oportunidade, o que que você acha? E daí eu aceitei, né? Então teve assim toda a questão da negociação, teve também o meu chefe, né? Ele foi para o Brasil, foi fazer uma entrevista comigo ao vivo também, né? Então ele gostou Uhum. muito, então beleza, falou, beleza, então é isso aí, vamos fazer isso. Bora. Aí começou a negociação do contrato, porque primeiro eu vim para cá com contrato de expatriação, ou seja, não tinha um contrato local aqui, né? E então esse contrato também foi negociado. Só que assim, como eu estava já, né, eu estou numa empresa internacional, né, automotiva e tudo mais, Global. eles já têm todo esse esquema de como fazer um contrato de expatriação. Então isso, essa burocracia, talvez, se a gente for pegar um caso de uma empresa que vai fazer isso pela primeira vez, de uma expatriação, com certeza vai durar mais tempo, né, Uhum. para redigir todo esse contrato e tudo mais. Mas a questão da negociação acho que deve ter durado algumas semanas, praticamente. Ótimo. E daí, para fazer a documentação para eu vir para a Alemanha, também foi contratada uma empresa, uma consultoria, uma prestadora de serviço nisso, que daí eu tive que fazer toda a burocracia no consulado, que aí também Uhum. demorou uns 3 meses. Isso foi uma coisa assim, hoje, né, que eu já moro aqui, tenho experiência, desnecessária, que eu vi que foi desnecessário. Porque assim, para você vir para a Alemanha, o brasileiro vir para a Alemanha ou para os países da Europa, você não precisa de visto. Você pode ficar aqui até 3 meses sem ter visto. É claro que Aham. daí, quando você estiver na imigração, você não pode falar, eu estou indo para trabalhar, e sendo que você não tem um visto de trabalho, né? Então, se fala que você está indo para, enfim, no máximo para um Passeio. workshop, para um treinamento da sua matriz, da Uhum. matriz da sua empresa, alguma coisa assim. E aqui você consegue tirar o visto muito mais rápido. Aqui você consegue tirar o visto em um Ah, mês. Enquanto que lá no Brasil eu tive que esperar 3 meses, eu tive que ir para São Paulo, acho que uma ou duas vezes, porque daí uma parte da documentação estava errada. E isso eu atribuo ao fato de que o pessoal do Departamento de Estrangeiros aqui na Alemanha está muito mais acostumado, tem um volume muito maior de pessoas que eles estão atendendo, né, que são características daquela região, porque aqui também uhum. varia de região para região, entende? E já o consulado lá, o consulado aí, né, no Brasil, eles sabem as regras gerais. E no meu Entendi. caso, eu tinha uma situação mais específica, que eu poderia já ter um visto mais específico desde o início, né? Então, eu diria que assim, o meu processo durou como um todo. Aí, além disso, também o meu chefe quis que eu ficasse mais um tempo lá para dar suporte, né? Que tinha acabado de implementar um novo sistema. Sistema. Uhum. E a questão da mudança em si, eu resolvi não fazer mudança, tipo, levar um container ou algo do tipo, porque aí eu tinha essa escolha, ou eu levava um container, ou eu recebia um dinheiro, né? Como se fosse um bônus para isso. Uhum. E aí eu falei, não, não quero levar nada assim de container, vou levar só as malas normais mesmo. E daí deve ter durado no total, sei lá, acho que uns 6 meses, talvez. Ah, Entre nem foi falar que. tanto, então. Desde É, quando você aceitou até quando você de fato foi para a Alemanha.
foram 6 meses no total. Depende, porque a minha amiga, por exemplo, entre ela aceitar e vir para cá, foram 2 meses. Mas Não, e aí ela ela fez começou a trabalhar. essa segunda opção que você falou. Ela foi e aí ela fez essa tramitação. Sim. E no caso dela Ah, também, ela não foi expatriação, ela já veio com contrato local. Então, nesse caso, já é uma coisa mais fácil ainda, entendeu? Então, se você uhum, conseguir vir, claro que o vir com contrato local, você não vai ter, de repente, os benefícios da expatriação. Mas agora, hoje em uhum, dia, que está em crise, né? Porque a indústria automotiva, de modo geral, está em crise, ainda mais agora com corona, enfim, tudo isso, não uhum. está rolando mais nenhum contrato de expatriação mais. Já é Porque tudo tem. com o contrato local. Mas aí o contrato local, a pessoa é desligada aqui no Brasil e é recontratada aí na Alemanha. É isso, Isso, né? isso. Enquanto que a expatriação, não. A expatriação é como se o meu contrato no Brasil ficasse dormindo, né, em stand-by, e daí eu recebesse todo o salário, os benefícios aqui pela Alemanha, só que tem também uma parte da burocracia que é paga ainda no Brasil, dos serviço social, essas coisas. E, e você tem alguns benefícios, né? Então tem alguns bônus, algumas coisas assim de incentivo, mas isso tudo depende, que no caso onde eu trabalho, né, na indústria que eu trabalho, eles têm benefício, por exemplo, se você vai de um país que eles consideram de menor risco, né, ou um país mais seguro para um país menos seguro, aí você ganha um dinheiro adicional, sabe? Só que no meu caso eu Ah, estava sendo o é o contrário. contrário. Uhum. Então, aí eu não tive nenhum adicional, mas tudo bem. E você ainda continua com esse contrato de expatriada? Hoje você já tem um contrato local. Sim, então 6 anos desde o ano depois. passado. É. Ah, demorou 5 anos para isso. Não, na verdade, o meu contrato de expatriação ele foi inicialmente de 3 anos, se eu não me engano, que podia estender até 5. Porque os 5 anos de expatriação é o máximo que a Alemanha permite, né? Não é Entendi. nem a questão da empresa. E aí, quando eu estava para completar os 3 anos, eu falei que eu queria estender para 5. E daí, um pouco antes de eu completar os 5, acho que 6 meses antes, ou um ano antes, eu já sinalizei para o meu chefe que eu tinha interesse em ficar aqui. E aí ele foi correr atrás do contrato Local. local. E daí, graças a Deus, deu certo eu ter o contrato local antes do De coronavírus. vencer. Aí, de vencer tudo isso, né? Pelo amor de Deus. É, Vencer o é prazo e tal. porque daí com o contrato local eu consegui então o visto permanente. Uhum. Porque daí aqui na Alemanha, pela categoria que eu estava, como eu já estava mais de 3 anos com um determinado visto, aí eu consegui, na hora de renovar, tendo um contrato local, já consegui o visto permanente. Ai, que ótimo. Aí já fica mais o quanto tempo que você quiser ficar e já tá tudo certo. Sim, já está certo. E Ana, como que é trabalhar então em um outro país? Agora conta pra gente a pergunta que fizeram, o tema central do que a gente quer saber de você. Como é que é trabalhar numa cultura tão diferente da cultura brasileira como é a cultura alemã? Como que é isso? Olha, no início foi um choque, vou falar para você. Eu lembro que eu estava Qual foi assim. o maior, assim, quando você chegou aí, o que você fala, você atribui e fala, nossa, esse foi assim, o choque. Não, para mim, eu acho que o maior choque foi realmente que as pessoas são muito quietas. É muito silêncio no escritório, sabe? Eu estava acostumada, pelo contrário, lá em Sorocaba, né? No escritório, gente do céu, era um mercado de peixe, era uma gritaria, né? Porque logística, então, né? Que tá cobrando Nossa, fornecedor, negociando as coisas, né? Ligando para produção. E assim, e daí eu achava até, falei, nossa, tinha até barulho demais, né? Só que quando eu cheguei aqui tinha barulho de menos, né? Eu até brincava, eu escrevia para minhas amigas, né, no Brasil, falava assim, gente, eu consigo ouvir o roncar da minha barriga. Tipo, de tão silencioso que é aqui, meu Deus do céu. E então, assim, no início foi um pouco triste, assim, para mim nesse sentido, né? Porque, enfim, as pessoas não têm esse hábito de chegar e cumprimentar no rosto. Aqui não existe isso, cumprimentar no rosto. Existe, assim, agora um coronavírus menos ainda, né? Não tem nem cumprimentar na mão. Mas, assim, essa coisa de cumprimentar no rosto é mais família, amigos próximos, coisas do tipo.
E mesmo cumprimentar na mão, nem todo mundo aqui é muito, digamos, favorável a isso, sabe? Principalmente agora que a gente está como é que chama? Outono, né? Outono, inverno. Eles falam que é melhor não cumprimentar, mesmo antes do vírus, né? É melhor não cumprimentar na mão para não ter risco de passar doença, né? Ah, então isso é também outra coisa. Lembra que eu estava às vezes no Nossa, meu escritório, Deus do céu. eu dava um espirro assim, a galera olhava para minha cara de um jeito e falava assim: "Você está doente?" Eu falei: "Não, eu só espirrei." Não, que se você está doente, você tem que ficar em casa. Eu falei: "Nossa, mas como assim, gente?" Aí eu fui entender que aqui tem essa coisa de, tipo, se você tá doente, você acha que tá doente, você já fica em casa. E você pode ficar em casa sem trabalhar 3 dias de boa. Você só liga pro seu chefe e fala assim, ó, não tô Tô bem, e doente. é isso. Você não precisa ir no médico, você não precisa ser testado, não teve nada. E é isso. Que loucura! Não, é muito De louco. tão medo que as pessoas têm dessa transmissão, enfim. Sim, sim. E aí eu lembro que também eu fui no. A gente ia almoçar junto, né, na cantina. Aí eu lembro que eu fui perguntar, eu falei assim, então, vocês fazem aqui algo do tipo assim, happy hour? Aí eles assim, nossa, o que que é happy hour? Aí eu expliquei o que que era, eles assim, ah, after work party. Eu falei, after work party, por exemplo. Assim, ah, a gente faz no Natal. Eu falei, no Natal e no resto do ano. E o E que resto do ano. mais? Ih, Eu falei assim, não, sério, Ana. sério, muito louco, muito louco. Então, assim, É do aí trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. porque aqui eles, incrivelmente, eles têm tanto compromisso, e era muito engraçado, que daí quando eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas, né, e daí eles falaram assim, ah, então eu queria te convidar para ir lá em casa. Eu falo, ah, quando? Ah, daqui 3 semanas. Eu falo, o quê? 3 semanas? Mas como assim? Vou lá saber se eu vou estar viva. Pois é, mas para eles é super normal, entendeu? Então era muito engraçado, que chegava na quarta-feira, eu falava assim, ó, quer ver, já vai alguém me perguntar o que que eu vou fazer no final de semana. Ah, então o que você vai fazer no final de semana? Aí eu falo, não sei, gente, hoje é quarta, eu vou saber o que eu vou fazer no final de semana. E daí, de início, eu achava assim, acho que estão perguntando isso porque vão falar, ah, então, eu vou fazer tal coisa, não quer ir junto? Não, não é. Eu só queria conversar mesmo, só queria puxar Aham, só assunto. entender o que que você vai fazer no fim de Só semana. entender. Só que aí, qual que foi a solução para mim com relação a isso, né? Foi de novo, mesmo em Sorocaba, mesmo seja lá onde eu morei, inclusive no Brasil, né? Sempre quando eu falo assim, não, peraí, vamos agitar esse negócio, vamos combinar alguma coisa, eu sempre ia lá e combinava. Era eu, uma outra amiga, umas outras amigas, assim, né? Sempre tem um pessoal que agita mais, né? Sim, E daí eu falei, não, então aqui vou fazer a mesma coisa, não vou ficar sentada esperando ter um convite para ter uma vida convite. social, vou eu mesma, ir lá e chamar. Só que aí eu via que, assim, era muito mais fácil de ter um sim de outros estrangeiros, né? Então, assim, ou então de estagiários, assim, podia ser até alemão, mas aí é um pessoal mais jovem, que é mais aberto, que é também. Não Aham. é só porque é mais aberto, mas é porque daí não tem a família, que daí quem tem família tem muito mais compromisso e tudo mais, né? Mas eu também tive amizade, né, na cidade que eu morava antes, com o pessoal do trabalho, que também tinham filhos e tudo mais, só que era desse jeito, entendeu? A Aham. gente marcava coisas a cada, sei lá, 3 meses, entendeu? Porque a agenda da galera é tão cheia, lotada de coisas, que que é isso que dava. Gente, que loucura. É uma, Mas aí eu é promovia. uma adaptação total, né, Ana? Porque brasileiro. Gente, vamos fazer um happy hour daqui 2 horas? Bora? Bora, é. Não, então, mas assim, hoje em dia eu já tô totalmente habituada nessa dinâmica, sabe? Então eu sei que eu quero fazer alguma coisa no final de semana, eu já começo lá na terça, na segunda-feira, a programar com o pessoal, né, que eu quero fazer alguma coisa. E daí eu já tenho um plano B também, né? Se o pessoal não pode, daí eu vou ter um plano B, um plano C. É que hoje em dia também para mim fica mais fácil que o meu namorado, ele é super agitado, né? Então, ele é alemão, mas em muitos aspectos ele não é um alemão, né? Como ele diz, ele fala que É uma exceção dos alemães. ele é indiano e latino por dentro, né? Ele é um pouco indiano, um pouco latino, que ele adora a Índia e os latinos. E então assim, daí com isso fica mais fácil. Então ele também, ou ele agitando, ou eu agitando alguma coisa. Mas o importante é esse. Eu acho que de modo geral na vida, se você tem algum desafio, a gente simplesmente
sentar e cruzar os braços não vai Ficar adiantar. Você tem que chorando fazer. não dá, né? Não, não dá. Mas é E isso. que mais que você vê de desafios de estar aí tão longe? Enfim, como é que você lida com saudade da família? Todas, enfim, essa parte aí de fazer amizades, que é o que você falou, o povo europeu, não só o alemão, né? É mais frio, algumas partes da Europa não, enfim, italiano, que são mais parecidos com a gente, mas os europeus em si são mais frios, né? Como que você faz aí para lidar com o seu dia a dia, não só profissionalmente, mas no seu dia a dia, com saudade da família e todo o resto, né, de morar longe? Ah, então, é que no meu caso, né? Então, acho que são coisas assim, bem particulares, né? Então, mesmo quando eu morava no Brasil, eu não morava perto da minha família. Então, eu já tinha Uhum. como é que eu vou dizer? A minha vida já era estabelecida dessa forma, né? De que a cada 2 meses, praticamente, que eu via, né? Que eu ia visitar a minha mãe e tudo mais. Então, hoje em dia, daí eu visito uma vez por ano, né? Então, assim, claro, diminuiu a frequência. Minha irmã, que às vezes vem aqui me visitar também, né? Ela também tem uma história aqui da Alemanha, fala alemão, então ela gosta Ah, muito, né, daqui. É, E aí, ligando, né? Hoje em dia, com a tecnologia, né? Com o sim, ajuda Skype, bastante, né? WhatsApp, isso ajuda bastante, vou dizer para você. Mas é que assim, é que é uma coisa bem particular. Igual eu tenho uma amiga que mora no Brasil que ela fala para mim, eu falo assim, ai, eu não sei se eu até queria ter uma carreira internacional, mas eu não sei se eu ia conseguir ficar longe dos meus pais por tanto Uhum. tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é realmente algo que pesa, né, Sim, para sim, muita gente. E daí sim. E muita precisa gente ser resolve, considerado, né? sim, Porque não é fácil, por exemplo, você não consegue realmente vir com tanta frequência para o Brasil, né? não, 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 mesmo assim, como é que eu posso dizer? Pelo tanto de férias que tem aqui, né? Então, essa é também uma grande diferença, uma grande vantagem. Aqui na Alemanha você tem 6 semanas de férias, então, pelas 6 semanas de férias, até daria para ir 2 vezes, né? Ou até 3 vezes para o Brasil, mas aí, economicamente falando, já não faz tanto sentido. E Sim. também a ideia como é que eu posso dizer? Uma viagem para o Brasil, ela é bem longa, né? Então, ela é Uhum. uma viagem que você não exatamente descansa, assim, Sim. O fisicamente corpo, falando. né? É. Então, tem que aproveitar as férias também para as outras coisas, né? Mas aí, uma É coisa. a parte boa, né? Você tá na Europa, pô. Sim, isso é muito bom. Aqui é muito fácil. Uma outra coisa que, assim, que eu acho que é importante ressaltar é também o idioma, e não só o idioma e a cultura, né? Porque uma Uhum. coisa é que eu acho assim, a pessoa só passa a entender de fato a cultura quando ela conhece um pouco mais o idioma. Eu acho que o idioma Sim. ele é uma chave para isso. E a outra chave é você se relacionar, né? Não necessariamente ter um namorado, uma namorada, né? Mas assim, ter amigos alemães, estar inserido Uhum. no meio alemão, numa família, né, de alguma forma. Que aí, na medida que você vai se inserindo, você vai entendendo mais da cultura. E isso é algo que, assim, é bem desafiador, vou dizer para você, porque eu me via no início. Tudo bem que no início eu sempre usava muito mais o inglês, só que quando você está Sim. numa sala que só tem alemão e você é a única que não fala alemão, é complicado, porque daí eles já vão, Sim. tipo assim, ou eles vão virar a chave para falar inglês só por sua causa, e daí já vão estar de cara virada por isso, né? Óbvio. Ou eles vão falar assim, tô nem aí que ela não fala, tô na Se Alemanha, sou vira. alemão, vou falar alemão. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu passei por muita situação em que eu me sentia uma analfabeta. E isso é uma situação. Então, eu acho que assim, a experiência no exterior, ela é uma experiência muito enriquecedora nesse sentido, porque, pegando no meu caso, né, que eu já tinha uma experiência, já tinha uma história, né, um Sim. reconhecimento na minha carreira no Brasil. E quando eu vim para cá, de certa forma, é como se eu tivesse zerado. Não Sim. totalmente, mas é como se eu tivesse zerado, porque as pessoas aqui não me conhecem. E Uhum. querendo ou não, as pessoas olham assim, quem que é essa pessoa que não é alemã, que veio de fora? Entendeu? Então, Sim. existe uma desconfiança inicial que eu acho que é natural de qualquer ser humano, né? Lógico. De quando Lógico. vem Lógico. vem alguém de fora e fala assim, não sei quem é essa pessoa, não sei se eu posso confiar ou não. E tem a questão do idioma, de você tentar se expressar num outro idioma e você vê que você não consegue
ter toda aquela desenvoltura que você tinha. Igual no meu caso, hoje eu já estou perdendo a desenvoltura no português também, né? Você vê que eu vou falando contigo, eu fico perdendo as palavras. Mas, mas no alemão, isso eu tinha muito no início. Eu tenho até hoje, na verdade, meu alemão não é perfeito, tá ainda longe disso. Mas eu consigo me comunicar muito melhor e eu Sim. consigo entender muito melhor muitas coisas, porque eu estou inserida na família do meu namorado, com os amigos do meu namorado, com o meu namorado em si e tal. Então, isso me proporcionou conhecer muito mais da cultura e entender certas nuances, né? Uhum. Mas eu diria isso, que assim, é bem desafiador, mas é algo assim, muito. Para mim foi muito importante. Foi importante para eu aprender a ter humildade. No fundo, eu Sim. percebi que eu não era humilde. É uma virada de chave, né, Ana? Porque é o que você falou, você tem que recomeçar e você não tem o básico, que é a ferramenta para você se comunicar, que é a língua. Então é isso. Eu acho que deve ser uma sensação. Eu não tenho experiência de ter morado fora, mas eu imagino que seja essa a sensação. Eu tô, enfim, virei criança novamente. Eu tenho que É. reaprender a me comunicar. Então, de fato deve ser super desafiador. Acho que a língua É. por mais que é o que você falou, por mais que você fale inglês e tal, vai ter momentos que, enfim, na padaria, você vai lá saber se a pessoa que está te atendendo fala, né, inglês, você vai ter que, uma hora ou outra, a água vai bater na bunda, você vai ter que aprender de qualquer jeito. Então, Não é, e eu diria que assim, o que foi para mim também uma virada, né, um momento muito importante para mim aqui na minha carreira, foi quando eu fui alocada num projeto muito difícil, que tinha ali um consultor que só falava em alemão comigo, né? E que naquele momento, da forma como ele estava conduzindo, dava a entender que eu não sabia nada, né? Ele me tratava como se eu não soubesse de nada. E eu olhava assim, o que ele dizia, o que ele fazia, eu falava, meu, mas quem não sabe de nada é ele, gente, porque não faz nada sentido o que ele está falando. E daí eu cheguei num ponto, sério, eu cheguei num ponto que eu fiquei assim, bom, e eu comecei a ficar em dúvida comigo mesma. uhum. Assim, ficar em dúvida, será que Se realmente eu sei? questionando. Que eu não sei? Uhum. Aí eu sei que chegou um ponto, eu falei assim, não, quer saber? Vou confiar em mim, vou fazer o que eu acho que é o certo, e é isso, e bola pra frente. Então, assim, e aí deu certo, deu super certo. E realmente era o que eu estava pensando, e deu certo, tive sucesso, fui reconhecida e tudo mais. Mas assim, ninguém veio, entendeu? Isso que eu queria deixar claro. Ninguém veio, meu chefe não veio para mim dizer assim, não, Ana, olha, não dá bola para ele o que ele está dizendo, não, e tal, e não sei o quê, porque isso também é uma questão da cultura alemã. O alemão, eles têm essa cultura de que assim, se você tem um problema, você tem que ser capaz de resolver Resolva. sozinho. Uhum. Exatamente. Por isso que até assim, o próximo assunto que você quer conversar é o coaching com Aham. internacionalmente. Então, os alemães, eles não têm muito essa cultura de pedir ajuda, porque eles têm essa cultura de ter que resolver tudo sozinho, Tudo sozinho. ter que dar conta e tal. Aham. Então, assim, então fui eu mesma tendo que falar para mim mesma, não, peraí, quem que eu sou? Quem sou eu? Então, eu acho que assim, a experiência no exterior, ela te traz num extremo, numa situação extrema em que você se vê realmente sozinha. Você fala assim, ó, é assim, olha, agora é eu comigo mesma. Eu acredito em mim? Sim. Então, Então, então bora para frente, entendeu? sim. Uma jornada mesmo de autoconhecimento forçada, né, Ana? Uhum. Porque, enfim, ou você faz isso ou você faz isso. Não tem muito jeito de É, sobreviver se você não imergir em você mesmo e é o que você falou. Voltar a achar suas habilidades, sabendo que você é boa, né? E trazer isso para você tomar a rédea da situação, porque é isso. E, Ana, você falou bastante dos desafios. Agora conta pra gente. E a beleza? Qual que é a beleza de morar na Alemanha? Quais são as vantagens aí de morar na Alemanha? a vantagem, eu acho que assim, a principal. Acho que deve ter mais vantagem do que desvantagem. Você já está aí faz Sim, 6 anos e, pelo que eu estou entendendo, não tem a mínima intenção de voltar para o Brasil, né? não, não tenho. Não tenho. Não, olha, a grande vantagem, que é algo que eu só pude dar valor e perceber morando aqui fora, é a questão da segurança. É algo que, assim, como é que eu posso dizer? No Brasil, eu acho que eu estava tão acostumada a sempre ter que estar de olho quem está vindo, quem está indo, como que eu vou, a minha bolsa, onde está, o dinheiro e isso, aquilo tudo, né? Fecha a porta, fecha a janela, tal.
Só que era automático. Só que estando aqui, você vê que as coisas são tão mais tranquilas, sabe? Nem tem muro, as casas não têm muro, gente. É claro que ninguém fica deixando a porta aberta, nada É disso, né? lógico. Mas o pessoal anda na rua à noite, e daí tá escuro, e daí aqui não tem aquele monte de lâmpada, como é que chama? É Ah, é lâmpada, né? tipo. É Poste, sim, sim. isso, esse negócio, Poste. É. poste. Não tem aquele monte de poste igual no Brasil, não, e é seguro, sabe? Assim, claro, não é todo lugar assim também, né? Se for para Stuttgart da vida, no centro, às vezes tem, né, um pessoal lá meio, né, que é envolvido com drogas e tal, daí, claro, você tem que ter um certo cuidado. Mas, assim, de um modo geral, aqui é muito mais tranquilo. E eu lembro que quando eu fui de novo para o Brasil, eu tive esse choque Uhum, cultural inverso, sabe? sim. Então eu comecei a reparar, nossa, como que as ruas aqui são ruins, né? Quando eu estava no Brasil. Então aí que eu fui perceber, poxa, que as ruas aqui são muito boas, né? As calçadas, né? Não tem praticamente lixo no chão, né? Tudo bem cuidado. Então, assim, é algo que realmente você vivendo aqui, parece que um peso sai das suas costas, sabe? Uhum. Um Você peso fica com mais relação. leve. Fica. Você fica muito É. mais leve. E daí Todos os você, por exemplo, relatos de amigos que moram na Europa, basicamente todos falam a mesma coisa, assim, sabe? De, putz, você vai tranquilo, você anda tranquilo na rua, tá, tipo, não tem aquela coisa, principalmente para nós mulheres, né, Ana, que você fica naquela neurose, nossa, o cara tá vindo na minha direção, ai meu Deus, tô sozinha na rua. Acho que é, até pra gente especial, não sei se você compartilha isso com outras pessoas, outros brasileiros que estão aí e tal. Acho que para nós mulheres é mais ainda, porque eu particularmente aqui, me sinto 24 horas que eu tô na rua em estado de alerta, sabe? Olhando o tempo uhum, todo para ver quem tá vindo, porque é um medo recorrente que a gente tem, né? é. E eu tenho uma cachorra, né? Então tinha duas cachorras, uma faleceu. Então assim, eu sempre aqui é muito mais fácil de sair para passear, entendeu? Enquanto que no Brasil eu tinha que passear dentro do condomínio, eu tinha que ir de carro até um certo lugar. Não, aqui simplesmente eu saio na rua e vou passear, entendeu? Uhum. Então, isso não tem preço. Isso é uma coisa assim, é uma liberdade de ir e vir, sabe? É algo Sim. assim, se tentar explicar para quem está no Brasil, né? Eu já tive amigos meus que falaram assim: ah, você está metida agora, que você está, né, inventando coisa na cabeça. Mas, assim, não tem como explicar. É realmente Não quando a tem. pessoa vive essa situação que ela percebe, né? Sim. Então, a infraestrutura, então você vê que as coisas funcionam aqui, de um modo geral, né? Tudo bem que eles falam que os trens atrasam bastante, mas assim, aqui de modo geral as coisas são mais confiáveis, sabe? Se alguém Uhum. fala para você, eu vou fazer, a pessoa vai realmente fazer. Vai fazer. É, Uhum. entende? Então, isso também é uma coisa que eu gosto muito. O que eu E gosto muito de morar. financeiramente, Ana, vale a pena? Uhum. Financeiramente? Tipo, você receber em euro, enfim, como é que é essa financeiramente para você viver aí? É mais tranquilo? É igual? Enfim, você ganha mais, mas você gasta mais? Como é que é? Não, então, é que assim, é que não dá para converter, né? Isso também é uma coisa que Sim, assim, sim. Por isso que eu digo que você ganha em euro, gasta em euro. Como é que é esse equilíbrio? não, eu diria que aqui na Alemanha, pelo menos, a questão de alimentação, os gastos normais, mensais, eles são mais baratos. Aqui é Uhum. mais em conta, digamos, fazer o mercado e tal. Porque aqui também tem muita essa cultura de você comprar aquilo que vai realmente consumir. Aqui tem muita cultura de você não jogar fora as coisas, né? Sim, sem De não desperdício, pelo amor de desperdiçar. Deus, sim. Mesmo porque aqui o lixo você tem que separar e tudo, né? Mas a moradia aqui é mais cara. Eu diria que a proporção que eu pago do meu salário em moradia é maior. Tudo bem que agora eu estou morando com meu namorado, enfim, num apartamento e tal, então agora vai ficar mais em conta. Mas eu acho que comparando aqui é mais caro a questão de moradia, Entendi. né? A questão Entendi. de impostos acaba sendo quase igual, porque aqui a Alemanha tem muito imposto. É, Mas assim, é a questão de alimentação. É mais barato, roupas acaba sendo mais barato porque aqui, especificamente na Alemanha, de novo,
a galera não liga muito para essa coisa de aparência e tal. Consumismo exagerado. Não, então assim, não tem. Acho que assim, é até engraçado quando eu vou pro Brasil, minhas amigas falam, você tá largada, hein, Ana? Meu Deus do céu. Então, aqui você vê que tudo é relativo nessa vida, né? Então, Sim, assim, então não tem muito gasto, e daí é como o que você falou, daí por mais que tenha mais férias, só que as férias também acaba sendo, assim, os tipos de férias que eu tiro, né, pelo menos, é mais barato também, né? Porque tem voos muito baratos aqui dentro da Europa, ou uhum, mesmo, igual eu fui para a Índia no ano passado, também nos anos anteriores fui para Bolívia, fui para o Chile, enfim. Então, você tem como fazer essas viagens e não sendo tão caro, entendi. né? Então, Mesmo porque passagem sabendo aérea, ler e tal. lazer, é um pouco É. mais tranquilo. E vocês pagam, como é que é educação, saúde? Vocês pagam, enfim, que nem a gente aqui, tem que contratar privado ou o governo dá? Como é que é isso na Alemanha? Ah, tá. Então, assim, a educação, eu acho assim, para quem quer ter filho, aqui em Alemanha é perfeito. Porque a educação é gratuita, de altíssima qualidade, e você ainda tem desconto de imposto, o imposto cai, então você paga menos imposto, você tem um subsídio do governo também, mensalmente você ganha uns 200 euros, mais ou menos, por cada criança que você tem até uma certa idade. Então, ter criança aqui, ter filho aqui é uma maravilha, né? Seu filho Uhum, também sai na rua, brinca, né? Não tem perigo nenhum. Agora, a saúde, aqui tem a saúde, o seguro público e o privado. Só que o público, apesar de ser público, você tem que pagar. Você tem que pagar proporcional ao seu salário, até um teto, né? entendi. Então, isso é uma coisa que para mim foi um choque, né? Que quando negociaram meu salário, quando eu ainda estava no Brasil, beleza, esse é o meu salário, é mais ou menos isso que paga de imposto, beleza, é isso que vai sobrar, né? Aí quando eu recebi o primeiro salário, eu falei, ué, sobrou menos, o que aconteceu? Onde foi o resto do dinheiro? Aí eu fui ver que era o seguro de Saúde. saúde. Aí você, então, apesar de ser público, você paga. Então tem essa questão que é interessante. E daí o privado, até hoje eu não entendi muito bem, mas aqui tem uma burocracia enorme. Se você quiser mudar do público para o privado, para mudar de volta, mas eu acho que o privado ele acaba ou sendo o mesmo valor ou um pouco mais caro até. Acho que é para quem quer alguma é, especialidade mais específica, alguma coisa Uhum, assim diferente que o público não oferece. Mas o público é bom. Na verdade, o público é como se fosse entendi, o normal, eu diria. entendi. É tipo um convênio. Legal, É. Ana, vamos para a parte do coaching, porque tô super curiosa para saber. A gente só tem mais 10 minutinhos. Passa Pois muito é. rápido o tempo, gente. E você sabe que o Instagram derruba a gente, né? Ah, Ah, é? Então tá. enfim. Então eu quero saber muito. Então, gente, a Ana, enfim, tem uma carreira paralela, assim como eu, de ajudar pessoas a encontrar o seu caminho. E, Ana, aí eu queria ouvir de você, como é que é fazer coaching com pessoas do mundo todo? O que você vê, assim, que eu acho que essa é a principal pergunta que eu quero te fazer. Qual a diferença do que é sucesso nas diferentes nacionalidades? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura mesmo enraizada do sucesso profissional é o título que eu tenho. Ah, eu sou gerente, eu sou diretora, eu sou isso, eu sou aquilo. Então isso é ser sucesso. E nas pessoas do mundo inteiro que você atende, como que você atribui o sucesso às diferentes nacionalidades que você atende? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho assim que como eu acabo atraindo pessoas que, de certa forma, eu tô também desejando atrair, né? Então, as pessoas que me procuraram até hoje tinham mais essa ideia realmente assim, de quererem ser mais felizes no trabalho, sabe? De querer ser mais felizes na vida como um todo, né? E tendo foco no trabalho. Então, ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? E não falava, assim, ninguém tratou desse sentido de ter o título. Porém, aqui na Alemanha, se eu falo para as pessoas assim, eu sou coach de carreira, quando eu falo a palavra carreira, Carreira? eles automaticamente entendem, quem quer fazer carreira é quem quer subir na hierarquia. Entendeu? Então aqui eles têm também essa ideia de que carreira é subir na hierarquia, né? É Uhum, crescer na hierarquia. Mas as pessoas que me procuraram, elas tinham realmente essa motivação, né? Poxa, eu queria ser mais feliz no trabalho, eu queria me sentir mais realizado, ou eu queria ter um equilíbrio melhor entre minha vida pessoal e a vida do trabalho.
né? Eu diria que. Só que assim, o que motiva talvez seja um pouco diferente. Igual eu Uhum. estava outro dia conversando com uma chinesa, né? Fazendo o processo com uma chinesa, e ela falando que ela já não está se sentindo tão feliz no trabalho, que ela estava pensando em fazer alguma outra coisa, mas ela não sabia o quê. E o grande motivador dela é que ela continue tendo uma renda boa para que ela possa ajudar os pais dela. Então, assim, para ela, a coisa mais importante é poder ajudar os pais dela que está Sim. lá, que tá lá na China, entendeu? Então, assim, você vê que. Mas é diferente, assim, eu acho que é de caso para caso, né? Eu também já conheci chineses que eu acho que o maior motivador não era realmente ajudar os pais, né? Então, por isso que eu acho Aham. que acaba que as pessoas com que eu atendi, talvez, de certa forma, foram as pessoas que eu atraí, entendeu? Uhum. Talvez quem estivesse procurando ter um título não ia estar me procurando, então por isso que não é o caso que eu atendi. Entendi. Mas você sente essa diferença cultural das pessoas que você atende? Por exemplo, ou você atende mais brasileiros que moram aí na Alemanha ou que moram fora? Qual que é o seu público? Como que é fazer esse coaching aí? Enfim, é para brasileiros? Você tem mais clientes de outras nacionalidades? Como é que é esse público? Então, o meu foco agora, né, está sendo em brasileiros que estão na Europa. Então, eu vou Uhum. até estou para lançar um produto novo, um processo novo, vou fazer a divulgação e tudo mais aí nos próximos meses. Porque justamente eu entendo que assim, essa minha história, essa minha experiência nessa carreira internacional tem muito a ajudar essas pessoas, né? Sim. E daí aqui, com o seu público, é o que eu também pensei, né? Eu falei, bom, também deve ter muita gente interessada na carreira internacional, né? Que daí são os brasileiros no Brasil. Mas até hoje, se eu for pegar assim, de todo mundo que eu atendi, acho que foi meio a meio. Foi metade brasileiros que estavam no Brasil, outra metade uma mistura de brasileiros, alemães, chinês, enfim, indiano, enfim, um pessoal com quem eu tenho uma convivência que moram aqui na Alemanha, mas a maioria era estrangeiro na Alemanha. Estrangeiro na Alemanha Uhum. não, estrangeiro na Europa, né? Porque também minha amiga na Itália, enfim, uma pessoa na França, então assim, não só, né, uma outra na Inglaterra também. Então, assim, era mais estrangeiros que estão na Europa, né? Porque é o que eu estava te Entendi. falando. A minha sensação é que o europeu em si, eles têm essa dificuldade de pedir ajuda. Sim. Então, um processo Esse de era o ponto que eu coaching queria chegar. Acho que é é, mais difícil você atingir esse público, né? aham, Porque culturalmente é isso que você falou, tá enraizado neles esse não pedir ajuda, né? é, ou então, se tem ajuda, é uma ajuda do governo, entende? Uma ajuda já paga, já subsidiada de alguma forma, né? Entendi. Então, por isso que o meu foco está sendo estrangeiros na Europa. Então, eu vou começar com o estrangeiro brasileiro, né? Que é com quem eu tenho mais afinidade, e depois para expandir para estrangeiro na Europa. E a minha ideia é ajudar, então, por meio do meu processo, ajudar as pessoas a se autorrealizarem no trabalho, se sentirem mais felizes no trabalho, por meio das suas carreiras. Legal. Até porque eu acho que é uma das coisas que a gente já conversou e que eu acho que faz sentido a gente falar, a gente é um ser único, né, Ana? Não é a Ana do trabalho, a Ana da vida pessoal. Não são duas Anas, é uma Ana só, é uma Marília É, só. Então, se a gente está feliz, a gente está feliz no trabalho, na vida pessoal, enfim, em todos os lugares que a gente está, porque a gente é um ser único. A gente não consegue aquela coisa do, precisa separar vida profissional da vida pessoal, é balela, gente, não dá. Você é uma pessoa só, é um ser humano só, então se você busca essa autorrealização, ela vai acontecer automaticamente em todas as áreas da sua vida, é, né? Então, é. acho que isso é muito legal do seu método que a gente conversa e troca bastante. É uma das coisas que tem bastante sinergia com a maneira que eu penso também de ajudar essas pessoas a se orientar, enfim, pensando nisso. Busca Uhum, em si mesma as respostas, porque a maioria das respostas, se não todas, está em você mesmo. E aí achou sim. isso daí, aí vai, é efeito dominó. Tudo vai Uhum. se encaixando perfeitamente. E para finalizar, Ana, conta pra gente algum, enfim, sonho profissional. Você falou aí que tem produto novo, que você tá. Se você puder contar, der um spoilerzinho. Tem algum outro sonho aí profissional que você tem? Conta aí pra gente quais são os sonhos, os anseios aí da Ana para os próximos anos. Então, meu anseio é trabalhar 100% nessa minha carreira, né, de coaching.
de coaching e outras metodologias, né, que eu vou aprendendo, vou aqui integrando, porque é realmente o que eu sinto que é o meu propósito de vida, né? E isso eu já tô já está em andamento. Então, por isso que eu tô falando que vão vir novidades por aí, né? Mas é isso, eu diria que assim, nos próximos anos eu quero me focar nessa carreira, eu quero ajudar as pessoas a se autorrealizarem, e daí a minha ideia é expandindo cada vez mais. Então, hoje eu tenho foco mais no trabalho, né? Quando a pessoa vem com uma, digamos, com um desafio no trabalho, mas trabalha de uma forma holística com a pessoa, mas com foco mais no trabalho. Mas a minha ideia também é expandindo esse foco. Então, eu consegui também evoluir de uma maneira tal que eu possa ajudar as pessoas em outros aspectos também. Maravilhoso. E assim, esse processo, na verdade, ele é para ajudar as pessoas justamente a abrirem a mente, sabe? Igual com essa pessoa com quem eu estava conversando ontem, que ela falou assim, poxa, eu queria tanto fazer outra coisa, mas eu não tenho uma ideia. Ou então as ideias que eu tenho não são boas. Então, assim, eu acho que a gente tem que reaprender a ter ideias, a ser criativo, e esse processo é justamente nesse sentido, de fazer você entrar em contato com essas habilidades naturais, aquelas que você já nasceu com e que, na medida da vida, né, ao longo da vida, a gente foi sufocando, né, a sociedade foi podando Sim, a gente. Então, seria resgatar essas habilidades, entrar em contato com elas, se deixar essa criatividade rolar solta, e isso naturalmente, como você falou, no efeito dominó, as coisas irem acontecendo. Então, esse processo é mais ou menos nesse sentido, né? E aí eu queria também deixar um recado, não sei se agora já é o momento, né, que você falou que tinha uns 5 minutos, 10 sim, minutos. sim, 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 sim. Já estamos encerrando. Então, o recado que eu queria dar, assim, que sabendo que a carreira internacional é algo, assim, bem desafiador, né, ou então pessoas que já estejam tendo uma carreira internacional e que querem evoluir, eu sei como isso é desafiador, eu queria dar um presente para as pessoas que estão aqui ouvindo, ou para as pessoas que a pessoa que está aqui E... ouvindo conhece, podem indicar, que é uma sessão gratuita, Oba! esclarecedora. Sessão esclarecedora é a minha primeira sessão do meu processo de coaching. Aí, como que vai funcionar? Eu vou dar essa sessão esclarecedora para 5 pessoas que eu selecionar com base num questionário bem pequenininho, tá? Então, o pessoal que está me assistindo aqui, é só me mandar pelo direct do Instagram, Hey, tenho interesse, que eu mando esse questionário. É um questionário de Ótimo. praticamente 3 perguntas, é assim, perguntas sobre quem é você, perguntas sobre como está a maturidade dessa sua ideia de carreira internacional e a sua disposição em mudar. Daí, com base nessas respostas, eu vou selecionar 5 pessoas, então até domingo. Então, quem me enviar Oba! essa mensagem até domingo, eu vou estar selecionando essas 5 pessoas para dar de presente. Essa sessão Eba, esclarecedora. vale a pessoa a que te entrevistou? Pode também. Todo mundo. Eu tô te assistindo, pô. Tô te Não, sim, assistindo. é isso aí. Não, e quem estiver assistindo não só ao vivo, estiver assistindo depois também, né? Pode mandar para mim. Vai ser muito legal. Se você conhecer Maravilhoso. alguém que já esteja numa carreira internacional também, pode recomendar e a gente faz. Maravilhoso. Ana, nossa, não sei como te agradecer. Que delícia de papo, que noite gostosa. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado aqui com a gente a sua experiência, toda essa sua vivência aí. E, gente, aproveitem a oportunidade, mandem um direct para Ana, que eu já estou terminando aqui, já vou mandar, que eu tenho Beleza? interesse em conhecer um pouco mais. Ana, Ai, gratidão, obrigada. Muito boa eu que sorte nos seus próximos agradeço. desafios. Foi demais, delicioso falar com Não, você eu aqui. adorei. Eu tava meio nervosa no início, não sabia direito que botão que eu clicava, né? Eu tava chamando também. Mas eu vou aprendendo, vou. Mas assim, muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo pessoal aqui que está, né, nos assistindo. E assim, eu vou fazer depois, mais pra frente, uma outra live também, daí depois eu vou anunciar, daí a gente vê como. Que é Eu mais com uma divulgo amiga, aqui no Caminhos, pode deixar. sim, com uma amiga minha psicóloga, porque justamente esse caminho, como é que eu vou dizer? Essa carreira internacional tem bastante desafios, também desafios psicológicos, né? Com Emocionais. certeza. Então vai ser muito legal também. Maravilhoso. Gente, obrigada por ter ficado aqui com a gente essa noite e até daqui 15 dias. Agora a gente volta daqui 15 dias. Beijo, Ana. Tudo de bom aí para você. Vai descansar, querida. Já são quase 1 da manhã aí. Beleza. Um Beijo, beijão para você. beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.